Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tempestade da Alma, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Estamos fazendo a leitura do capítulo 10, nosso último capítulo. Em um dia claro conseguimos ver a casa, da raiva à restauração. Áudio 48. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que ela seja esta mulher relevante no teu reino, contudo reverente em todo o tempo. Que ela se permita ser curada e glorificar seu nome com o seu testemunho. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Atos 6. Meu nome é Sheila Davina Walsh. Eu não sei por que estou aqui. Essa foi minha frase de apresentação na primeira manhã em que participei do grupo religioso, com mais de 10 pacientes. As frases de apresentação deles soaram muito melhores. Sou João e estou aqui porque tentei suicídio, porque acho que sou gay e não sei o que fazer em relação a isso. Sou Sari e estou aqui porque não quero comer. Acho que estou gorda, mas estou pesando 41 quilos e 700 gramas. Aquela foi a primeira manhã da minha jornada de volta à vida, da raiva à restauração. A verdade é que eu vivia com uma raiva e um medo enterrados desde os 5 anos de idade. Eu nunca parecia estar com raiva nem com medo. Aprendi a esconder esses sentimentos que, todavia, sempre estiveram por debaixo da superfície. A doença do meu pai e seu consequente comportamento violento não tinham nada a ver comigo, mas eu o amava com todo o meu coração, o coração de uma criança de 5 anos. Então, não peguei aquilo. Eu sabia apenas que, em vez de deixá-lo bater com a bengala na minha cabeça, eu a puxei e atirei dele, e ele caiu no chão gritando como um animal. Naquele dia, homens vestindo o avental branco levaram embora e ele morreu aos 34 anos, no rio que ficava atrás do hospital psiquiátrico, para onde ele fora levado como paciente. Eu sabia que fora culpa minha. Se eu apenas tivesse ficado em pé, parada e levado a bengalada, minha mãe ainda teria um marido e meu irmão e minha irmã ainda teriam um pai. Mas eu escolhi viver. Eu tive de pagar por aquela decisão. Enquanto crescia, continuava a acreditar nisso. Entretanto, uma parte de mim estava ferozmente zangada por eu acreditar naquilo. Ao peso deste momento triste, temos de obedecer, falar o que sentimos, não o que deveríamos dizer. William Shakespeare, Rei Lear. A verdade é que coisas ruins acontecem neste mundo e nós, muitas vezes, tomamos a carga sobre os próprios ombros. Isso quase nos mata e quase me levou. Senti-me zangada por meu pai por ter me ferido. Senti-me zangada por aqueles homens o terem levado embora e eu ter de viver em uma família na qual faltava uma peça tão importante. Senti raiva por ele ter se matado e me deixado sofrer as consequências de sua escolha. Entretanto, senti principalmente raiva de mim mesma por ter abandonado aquela destemida menina de 5 anos que ousou revidar. Eu a puni por ter sobrevivido, trancando-a dentro de um porão. Você sabe qual foi o maior presente que recebi durante o mês em que fiquei internada no hospital psiquiátrico? Comecei a entender que não havia problema em ser apenas um ser humano e dizer a verdade antes de a vergonha me consumir. Meu médico sugeriu que eu escrevesse uma carta ao meu pai. Lembrei a ele que meu pai tinha morrido há algum tempo, mas ele insistiu: escreva, não fique se editando, deixe fluir. No início me senti tola, entretanto, conforme comecei a escrever, parecia que eu era um rio livre e desimpedido. O rio começou a fluir e escrevi tudo o que tinha que dizer ao meu pai. Quando terminei, tive certa dificuldade para ler uma parte do que escrevi, pois as lágrimas haviam borrado as páginas. Eu nunca fizera algo tão honesto e sabia que queria voltar para onde tudo começara. Até então eu nunca visitara a sepultura do meu pai. Minha mãe foi lá uma única vez no dia em que o enterrou, e ela nunca mais foi visitá-lo outra vez. Fui de avião para casa na Escócia para descobrir que na sepultura do meu pai faltava lápide. Mamãe esquecera em que local naquele vasto cemitério havia enterrado o corpo dele.
Pensei ter esbarrado em uma parede de tijolos, mas descobri nos registros da nossa cidade um número de lote de cemitério atribuído ao meu pai. Achei o lugar. Lembro-me daquele dia como fosse ontem. Sentei ao lado do pequeno pedaço de terra que serviu de lugar de descanso final do meu pai. Li a carta em voz alta e ao terminar minha cabeça repousava sobre a grama. Tudo que consegui dizer foi: lamento muito, pai. Entretanto, daquela vez foi um lamento diferente. Não lamentei por eu ter sobrevivido, mas lamentei por ele ter sofrido e por sua doença. Eu perdoei a nós dois. Naquele dia parti com o meu pai e meu relacionamento com ele fora restaurado, mais de 30 anos após ele ter se destruído quando eu tinha 5 anos. Durante anos tive medo de me permitir ficar com raiva por causa de onde isso poderia me levar. Não entendia que o maior perigo existe quando não lidamos com nossas questões, mas guardamos o sentimento nas profundezas dos porões de nossa alma. Eu pensava que era bom conter aquela raiva, mas acabei contendo tudo: alegria, paz, amor e vida. Alguns motivos me levaram a deixar para o último capítulo o tópico sobre a mudança da raiva para a restauração. Um dos motivos é profundamente pessoal. Durante anos, acreditei na mentira do inimigo, que me dizia ter sido no momento em que me deixei revidar e viver que acabei destruindo a minha família. Era como se eu escolhesse induzir meu coração e permanecer em coma. Um amigo foi mantido em coma induzido por alguns dias para que seu corpo pudesse se recuperar de uma lesão traumática. Conforme ele começou a se curar, os médicos o tiraram do coma. Porém, quando você faz isso consigo mesmo, fica impedida de prosseguir. Pelo menos era isso que eu pensava, eu estava enganada. Existe um grande médico que é mais forte e mais misericordioso do que jamais conseguiríamos entender. Ele é aquele que traz o que está morto de volta à vida. Sou testemunha dessa verdade. O segundo motivo que me fez deixar tudo isso para o final foi ter esperança de que você agora possa ter um pouco de confiança em mim. Pois é difícil lidar com esse assunto e mesmo assim o tempo todo conheço mulheres que são exatamente como eu fui. A raiva está contida, mas escapa agora e sempre escapará. Dentre todas as emoções com as quais lidamos como mulheres, essa é a mais poderosa e a mais difícil de abordar em uma conversa. Quando sentimos que a raiva começa a se agitar, é como um vórtice, um turbilhão capaz de nos arrastar para o fundo, onde não sobreviveremos. Eu conheço esse sentimento, sei que há dias em que você quer esmurrar a parede, no entanto, apenas lava mais uma cesta de roupa suja e segue adiante. A raiva nos assusta. E se nós a descontamos em nossos filhos? E se dissermos ou fizermos algo que não pode ser desfeito? E se arruinarmos tudo? E se a tempestade dentro de nós for grande demais para ser contida? Vamos parar por aqui, meninas, e declarar juntas que isso é mentira, vinda das profundezas do inferno. O inimigo quer nos manter na prisão da raiva, embaixo d'água, acreditando que estamos perdidas e sem esperança. Nós não estamos perdidas. Nós não estamos sem esperança. Nós fomos redimidas. Cristo pagou tudo para que pudéssemos viver, e não apenas sobreviver. Viver. Aos 16 anos, atuei em uma peça escolar sobre as emoções na alma de um homem que estava prestes a cometer um assassinato. Representei o papel da raiva. Achei o papel claustrofóbico, pois vestia uma rede vermelha drapeada da cabeça aos pés, amarrada em torno dos meus tornozelos, que apertava quando eu andava. O dramaturgo compôs a peça para que ninguém que estivesse no palco pudesse me controlar. Sentir medo era pouco, eu transmitia pânico. A lógica era fria e fácil de ignorar. Os momentos finais da peça foram devastadores, porque eu venci. Eu entendi muito bem aquela peça. Quando você luta com a raiva, o grande medo é que ao final ninguém consiga controlá-la e ela vença. Para esse tipo de medo eu digo o seguinte: você é uma inimiga derrotada. Você ainda é poderosa, mas seu poder é uma ilusão, pois Cristo na cruz desferiu um golpe mortal contra você. Não sou forte, mas descanso à sombra daquele que tirou o pior de você e ressuscitou vitoriosamente. Em nome de Jesus você perdeu. Golpes de mestre ao longo de uma tela, movimentos ousados, a cor se espalha por toda parte, livre e cheia de sonhos. Sob o pincel de Deus e tela vive, incrível, profundo, fico maravilhado. Então ele mergulha meu dedo na tinta e eu me torno parte. É como se eu estivesse pintando com o dedo com um Picasso.
E conforme Deus toma a minha mão, a tinta na dele escorre para a minha, nasce uma nova cor, extraída de diário, atravessando sua tempestade. Enquanto levo este livro a um desfecho, oro por você. Não sei e nem posso imaginar a dor, a perda, a ferida que você absorveu no tecido da sua alma, mas posso lhe contar uma das maiores lições que aprendi na vida. Deus é grande o bastante para lidar com todas as nossas questões. Aprendi isso nos palcos. Aprender a confiar em Deus como sendo aquele a quem você pode contar tudo, em todo o relacionamento. Nós escolhemos aquilo que compartilhamos, no caso de Deus, porém, despeje de tudo, você nunca conhecerá um amigo como Cristo. Se você sentir raiva, volte-se para Ele. Não negue a sua ira, nem atire com sua dor naqueles que a cercam. Primeiro conte tudo para Deus, encontre um lugar tranquilo e grite. Se isso ajudar, apenas deixe sair tudo. Despeje a raiva e o sofrimento até sentir que passou. Então permita que Ele a abrace e a conforte. O inimigo deve achar horrível e detestável quando confiamos em Deus o bastante para contar a Ele toda a verdade. Senhor Jesus Cristo, obrigada por me amar por inteiro. Obrigada por me convidar para vir e a despejar a minha dor aos teus pés. Trago a ti a raiva que estava profundamente enterrada e aí a deixo. Sou amada, estou restaurada e estou redimida. Em nome de Jesus. Uau! Que tremendo, né? A Davina era a nossa escritora Sheila Walsh. Todas nós temos a nossa bagagem, a nossa história. E o que importa é o que nós fazemos daquilo que somos acometidas, daquilo que vivemos. Sabe, eu quero deixar essa frase gravada no teu coração. Deus é grande o bastante para lidar com todas as nossas questões. Talvez a tua questão seja o câncer, talvez a tua questão seja o divórcio, talvez a tua questão seja o desemprego, talvez a tua questão seja o estresse, os filhos, o marido. Eu não sei qual é a tua questão, a perda de alguém, um ente querido, o desfazer-se de um sonho, de um casamento, um sonho interrompido. Eu não sei qual é a grande questão da tua alma, uma enfermidade que não tem cura, uma dor crônica, o luto, a perda de um filho, a perda de um marido, a perda de um pai, de uma mãe, de um irmão, a frustração, a decepção, a traição, a vergonha. Eu não sei qual é a sua grande questão, mas eu sei que o nosso Deus é grande o bastante para lidar com qualquer que seja essa questão. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é amoroso, Ele é capaz de colocar em ordem o teu mundo interior, Ele é capaz de trazer paz em meio à tempestade. E é isso que nós vamos falar no nosso próximo áudio. Nós somos filhas daquele que fala para as tempestades, nós somos filhas daquele que acalma a tempestade, nós somos aquelas chamadas segundo um propósito poderoso, nós somos chamadas com o propósito de sermos edificadas no Senhor, de sermos salvas. Entregue todas as tuas questões ou a tua grande questão na mão do Senhor neste dia. Que você possa caminhar em liberdade, que você possa abandonar esse jugo aos pés do Senhor, essa condenação, essa culpa, esse medo, essa frustração, essa vergonha, essa dor, essa decepção, essa mágoa, essa raiva. O que quer que seja, entregue aos pés do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais
e trazer cura ao teu coração cansado e abatido. Ele te renova, Ele te restaura e Ele te levanta e te põe em pé. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.